E a palestra de hoje é sobre os espíritos protetores. Nenhum mal te sucederá, porque ele dirá aos seus anjos para te proteger por todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isso está contido no Salmo 91. A nossa palestra, para ser colocada, foi utilizada quase que totalmente no Livro dos Espíritos, das questões que vão de 491 até 519. E nós iniciamos afirmando que todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Mas, durante todo o seu processo de evolução, pouco a pouco, ele enfrenta diversas experiências e vai então progredindo. E progride tanto que de repente ele se torna um espírito puro ou um anjo. É o grau mais elevado, suscetível à condição humana. Mas os espíritos protetores, o nosso bom gênio, nosso amigo espiritual, o nosso mentor, ele não é espírito superior. Ele ainda é espírito em evolução, assim como nós. Porém, o nosso espírito protetor, ele está sempre mais elevado do que nós, proporcionalmente à nossa própria evolução. O espírito protetor, então, recebe essa tarefa e com ela ele também pode evoluir. Existem também os chamados espíritos simpáticos ou familiares, que podem desejar nos auxiliar no nosso processo evolutivo, mas eles só poderão realizar qualquer tipo de tarefa com a permissão dos nossos protetores. E qual é, então, a missão de um protetor? O protetor, ele deve nos acompanhar na nossa vida e nos ajudar na nossa evolução. Ele nos aconselha, ele nos consola nas nossas aflições, ele nos encoraja nas provas da vida. É ele que nos dá a força para prosseguirmos. E existe uma série de questionamentos. A obrigação do Espírito Protetor, ele não é obrigado realmente a realizar esta tarefa de nos auxiliar. Quando ele recebe esta tarefa e ele aceita esta tarefa, ele deve, então, sim, nos acompanhar em todos os momentos. Ele sempre está ao nosso lado. Muitas vezes, ele escolhe um ser que é simpático a ele. E isso vai ser uma tarefa prazerosa. Mas ele também pode, então, estar ligado a uma pessoa que não tem tanta afinidade assim com ele. Será um dever ou então uma missão. Se por um acaso acontecer de aparecer para ele uma outra missão que é importante para a evolução dele próprio, ele pode aceitar. Mas, para se ausentar desta tarefa, ele não pode deixar o seu tutelado sozinho. Ele necessitará de um substituto. Nós nunca estaremos desprovidos de socorro. Existem os casos onde então ocorrerá um afastamento do nosso espírito protetor. E quando é que isso acontece? Quando nós mesmos nos sentimos atraídos a ficarmos próximos dos espíritos inferiores. Quando nós sentimos então necessidade de possuirmos muitos bens materiais, por exemplo, e nos desviamos do caminho que foi proposto por Deus para nós. Quando nós então ficamos enfurecidos e desejamos sair do lar e cairmos no vício, tudo o que nós temos caindo para lados que são contrários ao lado que Deus propõe para a nossa vida, do lado do bem, do lado do reto, para disciplina.
baseados nos espíritos inferiores. Nós vibramos de forma similar a estes espíritos. E o nosso espírito protetor, por mais que deseje, não consegue se fazer ouvir por nós. Ele está afastado temporariamente, porque a nossa vibração não permite que ele se aproxime. Mas ele estará sempre atento ao nosso apelo, ao nosso chamamento, e no momento que ele perceber que nós estamos então vulneráveis ao seu consolo, às suas palavras, aos seus conselhos, ele retornará para o nosso contato. E aí então nós pensaremos, mas será que os espíritos inferiores eles conseguem nos prejudicar? Os espíritos inferiores eles tentam sim neutralizar a ação dos bons espíritos em nossa vida. Mas somente o homem, quando está então entregue à sua fraqueza, ao seu desleixo e ao seu orgulho, é que permite que estes espíritos se envolvam com a sua vida. O espírito protetor, ele também poderá se afastar momentaneamente quando ele sabe que o seu tutelado está em uma situação adequada. Ele não precisa ficar o tempo todo junto daquela pessoa. Se aquela pessoa não está enfrentando uma situação de perigo, se aquela pessoa está bem empenhada, por exemplo, se aquela pessoa está realizando algum ato edificante, ambos podem produzir tarefas abençoadas, cada um no seu posto de atuação. Mas existe um caso onde, de repente, o seu tutelado progrediu tanto que ele não irá mais precisar de um protetor. Ele consegue fazer as suas escolhas sozinho. Ele consegue caminhar sozinho. Mas isso ainda não acontece aqui no nosso planeta Terra. Nós necessitamos sim de espíritos protetores para nos guiar. E aí nós pensaremos quando ocorre a ligação do espírito protetor conosco. Esta ligação acontecerá durante o nascimento, até a morte do indivíduo, mas que muitos ainda se permitem ficar ligados ao seu tutelado até depois da morte, até depois do desencarne. Existem situações onde os espíritos eles estão em situações tão complicadas e dramáticas, vivenciando um plano espiritual, que eles precisam também de proteção. E ainda existem casos onde este tutelado ele pode contar com o auxílio deste protetor por vidas sucessivas, porque para o espírito estas diversas experiências não passam de meros instantes. Vejam como é belo o contato da espiritualidade conosco. Existem diversas situações onde os espíritos protetores auxiliarão o indivíduo. E como é que nós podemos, então, chamar por eles? Este ser que me acompanha há tanto tempo, que nome eu posso dar a ele? Qualquer nome. João, Maria, José, Francisco, qualquer nome de nossa predileção, pois eles estão tão intimamente ligados que conhecerão o nosso chamamento e atenderão o nosso pedido se houver esta possibilidade. Existem casos onde eles se afastam e permitem que nós então nos extraviemos do caminho adequado. Eles permitem que os espíritos inferiores se cheguem perto de nós. Isso acontece para que nós possamos passar pelas diversas provas, nos tornando mais perfeitos e instruídos. E o nosso livre-arbítrio, onde estará? Nosso protetor, ele deve agir sempre de forma oculta,
para modificarmos o nosso caminho, porque de certo não estamos no caminho proposto por Deus, nós devemos nos esforçar, nós devemos passar por diversas experiências, nós devemos evoluir, independente disso, nós devemos saber escolher. Por isso, ficam ocultos e respeitam sempre as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Quando ele encaminha seu protegido num bom caminho, e ele, então, consegue peregrinar no plano de Deus, o Espírito protetor, ele, então, consegue obter a satisfação do seu triunfo. Ele conseguiu vencer na sua missão. Para ele, isso é uma vitória. Isso, para ele, também é levado em conta no seu adiantamento evolutivo e ele experimenta uma felicidade. Assim como quando o indivíduo falha e se enreda no vício, se enreda nas loucuras da vida ligadas aos prazeres mundanos, ele sim sofre com todas estas dificuldades, com estes erros cometidos e estas falhas, mas ele entende que o que não foi feito hoje será possível de ser feito amanhã. Todos nós temos novas chances. E aí, nós não mediremos que o progresso do Espírito protetor ele está intimamente ligado ao progresso do seu tutelado. Como eu disse inicialmente, nós receberemos protetores que são evoluídos proporcionalmente à nossa própria evolução. Portanto, o aluno que começou a ler agora, ele não receberá um professor de filosofia. Foi perguntado no livro dos Espíritos se um pai ele pode vir a ser o protetor do seu filho, desencarnou e lá no plano espiritual receber então esta possibilidade. Ele até poderia fazer isso, mas entende-se que para ser protetor, o espírito ele deve ter uma virtude, ele deve ter um poder a mais concedido por Deus, porque é uma tarefa muito árdua. E aí nós diremos, o nosso amigo espiritual, ele é das amizades mais firmes, mais belas, mais jubilosas que nós podemos ter, mais do que qualquer uma das afeições que nós poderemos encontrar aqui enquanto encarnados. Ele é o amigo invisível que nunca se separa de nós em momento algum, mesmo que sejamos levianos, mesmo que sejamos ingratos, mesmo que nós tropecemos diversas vezes, apesar de todos os seus chamamentos. Ele estará conosco nos hospitais, estará conosco nos cárceres, estará conosco na solidão, na tristeza, na angústia. Ele sempre estará ao nosso lado. No livro dos Espíritos nós encontramos tudo isso que foi dito aqui, sucintamente, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, nós também encontraremos a prece aos Espíritos protetores. E lá nós veremos que a prece ao nosso Espírito protetor, ela é como uma intervenção que nós pedimos a Deus. Nós pedimos, então, que Deus possa fortalecê-los nessa tarefa missionária de nos encaminhar no caminho do bem. Nós pedimos a Deus para que nos torne, então, menos vulneráveis às sugestões dos espíritos inferiores. Nós pedimos a Deus que nos ampare para que nós possamos, então, escutá-los, para que nós possamos, então, estar
intimamente ligados a estes seres que zelam por nós. E a reflexão desta noite é tão simples. Eu e a liderança pedimos para que vocês reflitam e recordem quando foi a última vez que vocês, meus irmãos, conversaram com este ser que lhe ama. Quando foi a última vez que você, em suas orações tão íntimas, você conversou com este irmão que lhe ama e você se deixou conduzir por ele? Nós pedimos para que vocês reflitam quantas vezes vocês, após uma oração sincera saída do fundo do coração, que permitiu que vos elevassem, se entregaram àquela voz que lhe pediu para tomar o caminho contrário ao que você estava seguindo, por mais difícil que fosse para você encarar que estivesse sendo talvez orgulhoso, vaidoso, que pediu para que você então falasse com aquela pessoa que ficou esquecida no passado e que vos ofendeu, levasse um prato de comida para o vizinho que está faminto, apesar de todos os familiares gastarem seus recursos em calamidades. Quando foi que vocês, meus irmãos, ouviram aquela voz que lhe pediu: fale mais uma vez com seu cônjuge, apesar de todas as agressões verbais e até mesmo físicas? Nós aqui só pedimos, meus irmãos, para que vocês escutem. Eu escutei e, graças a Deus, me foi permitido estar aqui nesta noite para dar esta abençoada palestra. Nós trazemos então o nosso simples exemplo. Eles existem e estão sim trabalhando de forma rigorosa para nos conduzir a Deus. E todos nós somos ovelhas que, se já não voltamos, retornaremos jubilosos. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Peço desculpas se me tornei falando. Por favor, feche os olhos. Nós agradecemos a Deus, que é o nosso Pai amado, misericordioso e nunca nos deixa faltar nada. Nós agradecemos a Jesus, nosso amado Mestre, e neste momento, lembrando de sua imagem luminosa, nós entregaremos à equipe espiritual os nossos melhores sentimentos, para que possam conduzir-nos a todos aqueles locais que são necessitados. Nós agradecemos mais uma vez o nosso amigo espiritual que trabalha de forma tão luminosa, de forma tão amorosa, a nos fazer voltar, se ainda não estamos no plano de Deus. E eu agradeço mais uma vez, com todo o meu carinho e meu respeito, com a amiga Erasmo Gel, que me permite trabalhar